Amados, boa noite. Vamos retomar a leitura do capítulo 6 da carta aos Hebreus. E eu te convido a fazer isso com o coração cheio de alegria e disposição, com a mente aberta, com o espírito desejoso, com a alma pacificada, com o corpo com temor e tremor diante de Deus. Porque Deus está aqui conosco. E ao você ler, você vai perceber que Deus vai estar te curando enquanto você estiver meditando, lendo e absorvendo a palavra. A palavra vai limpando a gente e restaurando a vida da gente. Faça isso com todo o teu coração e convida quem estiver próximo a você, sua casa, e vamos juntos na leitura do capítulo 6, que não é um capítulo simples, fácil de entender, em função do quanto que as pessoas usam de teologia para explicar coisas que estão simples na mente do autor. Vamos lá então, amados. Capítulo 6, verso 1. Por isso, para a gente não... Se você olhar o finalzinho do capítulo 5, ele está falando da diferença entre uma pessoa que ainda é criança na fé e uma pessoa que precisa crescer, amadurecer para tomar um alimento sólido. Então ele está dizendo: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, do ensino de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus quiser. Então, se nós estamos crescendo, e a ideia aqui é de maturidade, de amadurecimento com Cristo, dentro da pegada de Jesus, porque ele está usando o verbo, a palavra que a expressão é teleitos, cujo adjetivo é teleios. E se você pegar tanto, por exemplo, Pitágoras, ele dividia os alunos dele em dois grupos, os iniciantes e os que já tinham um amadurecimento. Esses que tinham o amadurecimento, ele chamava de Joy Teleios. Filo, a mesma coisa, ele dividia em três partes, os aprendizes, os que já estavam em progresso, e aí ele usa os teleios, os que já tinham começado a adquirir uma maturidade. Então a palavra perfeição aqui é a pessoa que está madura em Cristo. Então, se eu estou amadurecendo em Cristo, ele está dizendo assim: deixe de lado as coisas básicas do Evangelho de Jesus, daquilo que você aprendeu. E o que ele chama de coisas básicas aqui? Primeiro, vamos trabalhar isso. Não fica lançando mão disso, não. Evolua, cresça. Porque quando ele fala de perfeição, ele não fala de algo acabado, pronto, estático. Não. Ele fala de crescimento, de progresso e maturidade. Isso tem a ver com a mente. É você tornar-se mais independente no pensamento, no questionamento, não é? É você pensar por si só. E tem a ver com a vida. Essa perfeição é você no seu dia a dia. À medida que você vai envelhecendo na fé, você vai refletindo Jesus na vida. Ou seja, então um ser humano que está dentro de um ambiente religioso, dizendo-se cristão, e ele não melhora com o passar dos anos, ele não tem maturidade. Ainda a pessoa que precisa das coisas elementares, do beabá o tempo todo, como ele diz anteriormente. E quem era aqui o beabá que eu tenho que deixar de lado e crescer com a consciência de Jesus por perfeito? Ele vai falar que é a base do arrependimento de obras mortas. Arrependimento é metanoia, todo mundo já sabe, é mudança de vida. É mudança de mente, metanoia. Obras mortas aqui tem a ver com o pecado que mata, que leva para a morte. Então eu me converti, abandone tudo, deixa essas coisas que matam a gente, que paralisam o ser da gente para trás. Não fica lançando mão disso de novo, não. Da fé em Deus. Então a fé aqui é a fé objetiva, simples, aquela fé que produz no caminho. É a fé que vem como uma iluminação, ele vai falar mais na frente. O start, que clica na gente aqui, ó, abre, né? O ensino de batismos, e o batismo é o batismo que nós conhecemos, eles tinham no primeiro final, lá pro ano 100, e a ideia do batismo era assim, ó, se der para ir para a correnteza, vai, mergulha, se não, faz dentro de casa, mergulha 1, 2, 3 vezes, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver muita água, põe pouca água, e se não tiver nada de água, o batismo não tem a ver com água.
o ladrão da cruz, que o diga, e muitos na história que estão agora ao lado do Pai no paraíso e que nunca passaram pelo batismo das águas, porque não é o que salva. Nós já percebemos na linguagem de Paulo, de Pedro, de todo mundo, do próprio Cristo. O batismo aqui é a nova vida em Cristo. É você ser sepultado com Jesus e ressuscitar com Jesus. Então, não fica questionando isso não. A pessoa que entrava para a comunidade, ela vinha porque nasceu de novo. É o novo nascimento. Esse batismo que hoje nós colocamos o batismo nas águas como um meio de ingresso dentro da denominação, né? Aqui, o batismo em imposição de mãos, que sempre foi feita em imposição de mãos, e a ideia para o judeu da imposição de mãos tinha a ver com transferência de culpa, ou seja, quando você colocava a mão na cabeça do animal, você transferia seu pecado para ele. Tem a ver com uma bênção também, porque quando um pai judeu queria abençoar, transferir as bênçãos para o filho, ele impunha as mãos sobre os filhos e abençoava o filho, né? E também tem a ver com cumplicidade. No Novo Testamento, quando você queria designar alguém para uma obra especial, para um serviço especial, principalmente na área evangelística, missionária, você impunha as mãos sobre a pessoa em oração e jejum, ou seja, é um ato de cumplicidade, você está junto com ele em toda e qualquer situação. Então, tem que impor as mãos? Tem. É bom impor as mãos? É. Só não impõe, como diz Paulo, precipitadamente, para você não se tornar cúmplice de outras coisas, né? Da ressurreição de mortos, nós sabemos, mortos ressuscitam. Não fica discutindo isso como está lá em Coríntios 15. Cristo ressuscitou. E do juízo eterno, não fica discutindo não. Vai ter o dia e o juízo, a sentença, é a sentença que virá nesse grande dia que está chegando, porque a terra está dando sinal de colapso, de morte, paralisia, de não dar conta da raça humana, dos 8 bilhões em cima dela. Esse dia vai chegar. E o juízo ali, a sentença decretada ali, que é em função do que você vive aqui na terra, você vai perceber também no texto, é eterno, não tem meia volta. Não dá para depois que morrer, ficar daqui fazendo alguma coisa para tirá-lo do lugar onde está. Seja está acendendo vela, fazendo isso, fazendo... Não tem jeito. O juízo, a sentença é para sempre. Então tá bom. Isso nós faremos se Deus quiser, no mais vamos evoluir. Então, amados, está dizendo no verso 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e a ideia de iluminados é importante para eles gostavam disso, fulano foi iluminado, ou seja, isso tem a ver com Jesus ser a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus chega até você e entra no seu coração, você foi iluminado, clareou, a fé brotou aí dentro, provaram o dom celestial, provou os poderes, o dom que vem do céu, essa salvação que vem do céu, se tornaram participantes do Espírito Santo. É o que acontece quando você crê, você é selado com o Espírito, você experimentou, o Espírito foi derramado sobre a sua vida, e provaram a boa palavra de Deus, ou seja, é uma forma de dizer assim, e provar a verdade de Deus, o Evangelho, e os poderes do mundo vindouro, ou seja, é a esperança. Eu sou um homem de Deus na terra, você é a mulher de Deus na terra, e nós já estamos vivendo a nossa existência aqui no coração, carregando essa esperança, porque o céu já nos habita, que é Jesus. Então, uma pessoa que experimentou tudo isso, ou seja, que chegou para dentro, para a comunidade, que creu em Jesus, e depois caíram, e quando ele fala cair aqui, decaíram, a ideia aqui é de apostatar em função das perseguições que eles viviam, aqueles que apostataram, que negaram Jesus. Sim, é impossível essas pessoas que negaram a fé, é impossível outra vez renová-los para arrependimento novamente, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo Jesus novamente à vergonha e à ignomínia. Verso 7, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz uma erva útil, um fruto para aqueles por quem é também cultivada, essa terra recebe bênçãos da parte de Deus. Mas a terra que produz espinhos, mesmo recebendo todas as águas boas dos céus e o adubo bom na terra, e produz espinhos e produz abrolhos, essa terra é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então pronto, amados, presta atenção.
O que eu quero chamar a atenção assim, não discuta aqui agora se crente perde salvação ou não. Ah, eu já fui predestinado, eu sou um eleito, eu não perco salvação. Ah, não, crente perde salvação. Não vai para o extremo. Por que não vai para o extremo? Porque não é isso que o autor quer trazer. Porque você vai verificar no verso 9 que ele vai dizer assim, ó, quanto a vós outros. O que o autor está dizendo aqui, ele está seguindo a mesma linha de raciocínio e sendo duro com aqueles que vivem na prova. Ele está seguindo a mesma pegada do início do livro. Ele está lembrando o povo de Deus que recebeu uma promessa no Egito de possuir a terra prometida e por desobediência, por incredulidade, por rebelar-se contra Deus soberbamente, atrevidamente, caíram no deserto, ficaram prostrados no deserto e não entraram na terra prometida. Ou seja, o que está falando é de existência. O que ontem era, hoje pode não ser. O que hoje é, amanhã pode não ser. E o que hoje não é, amanhã pode ser. Então, quem trabalha no extremismo de que eu sou um predestinado e eu posso fazer o que eu quiser que eu estou salvo, e quem vai para o outro extremismo dizendo que crente perde salvação, eles não entenderam ainda a noção de tempo e quem é Deus. O Deus que era, que é e que há de ser, que os autores põem assim no Apocalipse, é o Deus que é. É o Deus que não tem passado. Se ele não tem passado, ele não tem um pré. Deus é, acontece tudo nesse exato momento, nesse instante, nesse dia, nesse hoje, nesse momento. E assim também, observe, eu e você agora, nós cremos em Jesus? Cremos, nós temos a salvação. A gente não perde. Porque quem se fala de perder a salvação, fala assim, e se amanhã fulano perder? Se amanhã, isso é condicional, não existe o amanhã. Existe o hoje. Então, se hoje você ouviu a voz, creia, confesse, experimente Jesus, amadureça, cresça. É isso que ele está dizendo. E se Jesus vai restaurar ou não um apóstata, isso é um problema de Deus. É graça e amor de Deus. A nós temos que ter o cuidado de não brincar com isso. Como diz a história, que Pedro, no momento que Nero perseguia a igreja em Roma, ele sai desanimado, quase que deprimido de Roma, caminhando pela Via Ápia. No caminho ele encontra com Jesus e ele diz, Domine, quo vadis? Ou seja, Senhor, para onde vais? E Jesus responde, estou indo para Roma morrer novamente, agora por você. Aí Pedro reacende a chama dentro dele e volta para não desistir da pegada, da caminhada dele de Jesus, do Evangelho. É isso que o autor está dizendo. Na existência pode acontecer. É o que Paulo diz a Timóteo. Nos últimos dias muitos apostatarão, negarão deliberadamente, como ele vai dizer lá na frente. Se vivermos deliberadamente em pecado, já não resta mais expiação, não tem mais jeito. Agora, quando chega no verso 9, consola a gente, que ele vai dizer, quanto a vós outros, todavia, ó amados. E quando ele fala ó amado, ele está dizendo para alguém que ele ama. Que ele tinha preocupação, por isso ele se dá ao luxo de escrever da forma que ele está escrevendo, com dureza. Quanto a vós outros, ou seja, vocês não estão apostatando, ele está escrevendo para a gente que crê ainda, que trabalhou, que perseverou até ali, ó. Quanto a vós outros, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ou seja, está vendo? Está vendo? A vocês pertencem à salvação, ainda que nós estamos falando dessa forma, como alguém que no processo deliberadamente nega, apostata. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos irmãos, aos santos. Verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, hoje após hoje, instante após instante, a mesma diligência, com a plena certeza da esperança que carregamos, né? Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amados. A palavra aqui, longanimidade, é essa paciência como teve Abraão. De esperar 25 anos para Isaac, depois mais 100. Olha, amados, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Então, o seu trabalho não é vão. Deus não vai
Deus não está esquecido do seu trabalho da sua luta, não. Eu te convido agora a perseverar nesse momento de dor na terra. Não desanime em meio à crise. Nos momentos de perseguição é comum muitos desanimarem. Não. O Senhor está aí te chamando, como Ele chamou Pedro e chamou tantos outros. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, aí Ele vai falar de Abraão, visto que Deus não tinha ninguém superior a Ele, a Deus, não tem ninguém para cima de Deus, a quem jurar, Ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ou seja, em outras palavras, abençoando Abraão, eu te abençoarei. Ele jura por si mesmo, que quem é superior a Deus, o inferior jura pelo superior. Não é que você tem que jurar mais, acabou-se os juramentos, os votos. Mas Deus fez isso. E assim, depois de esperar com paciência, longo ânimo, em meio às lutas, às provas que ele teve, Deus fez muitas promessas a Abraão, reafirmou a promessa de ser pai de uma grande nação, obteve Abraão a promessa. Assim também, amados, o Deus que começou a obra em você e em mim, que te chamou para ler Bíblia, orar e entrar para essa dimensão da fé, Ele não vai deixar o seu depósito, não. Ele vai te levar até aquele grande dia, creia, pois os homens, verso 16, juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Acabou. Jurou, acabou, é como se fosse nos dias de hoje. Deixou o penhor lá no banco, né, penhorado, deixou lá tudo escriturado, acabou o problema. Agora ele está dizendo, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Ele se interpôs com juramento, para que mediante essas duas coisas imutáveis, a sua imutabilidade, o seu propósito abençoador, a sua promessa, e o seu juramento por si mesmo, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento. Está vendo? Forte alento. Amados, a promessa está garantida, o céu está garantido. A nossa pátria está nos céus. Jesus vai vir buscar a gente. Essa promessa está de pé, Ele venceu a morte e ressuscitou. Deus está contigo todos os dias até a consumação. O capeta, o diabo, os demônios, as pestes jamais podem te tomar das mãos do Senhor. O céu lateja em você. O sangue te cobre, o Espírito está aí dentro. A verdade está aí. A sua mente está iluminada. Não duvide dessa promessa. Agora vamos crescer. Para que eu veja o final do verso 18. A fim de lançar mão, né? E é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, né? A fim de lançar mão da esperança que nos foi proposta. Porque eu já criei na esperança. Eu já criei sabendo que minha vida é eterna, é para além da sepultura. Nem em condenação eu entro, nem entro em juízo, porque quem crê passa da morte para a vida. A qual esperança temos por âncora da alma. E aí ele usa uma expressão forte, âncora, porque a âncora era importante, era o símbolo da esperança para eles. Um barco, a nave, eles falavam, não podia ter só uma esperança. Era, amados. Pitágoras já dizia, a riqueza é vã, não tem, é uma esperança vazia. A fama é ainda pior. Quais, pois, são as verdadeiras esperanças? A sabedoria, a magnanimidade e o caráter da pessoa. Essa esperança que está aí em nós, ela é a nossa âncora, porque quando você creu, e diz o texto, olha, a qual temos por âncora da alma, minha alma está ancorada, tem uma âncora nela, e essa âncora segura e firme que penetra além do véu. Ou seja, então ele está usando a ideia daquele tempo antigo, do tabernáculo que Davi erigiu lá no deserto, onde você tinha aqui o acampamento, a entrada, o altar onde recebia o animal, esfolava, levava o sangue lá para o santo lugar, e dali lá para o santíssimo lugar, que tinha entre o santo e o santíssimo um véu espesso, denso, e lá dentro a arca, que é onde estava a presença de Deus, e lá só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava.
não sem sangue, e carregado de temor. Era um mistério, Deus do mistério. E já a Bíblia diz que Jesus penetrou, rasgou, ele foi além desses céus humanos aqui, dos anjos, ele penetrou até a presença de Deus, venceu por mim e por você e abriu o caminho para que todos nós agora sem medo tenhamos acesso a Deus. Ou seja, minha alma já foi para lá da arrebentação, ela foi ancorada no céu. Por isso que o céu é uma certeza e ninguém perde o que Deus te deu, porque o dia só é hoje. Você crê em Jesus, você está salvo, acabou, ninguém perde isso não. O amanhã não existe. Então para com esse negócio de perder a salvação, de que eu sou um predestinado. Deus não tem pré, Deus não tem passado. Isso é coisa de teologia, não tem a ver com a simplicidade daquilo que o autor está dizendo, para você ter cuidado de não se tornar um indolente aqui na terra, antes você crescer em mente na vida imitando Jesus. E o onde Jesus como precursor, é pródomos, é o pioneiro, é o explorador, é o primeiro a ir. É esse aí Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote. Está vendo? É por ele que eu me achego a Deus para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero te orar para que você não desanime, para que Deus não nos deixe ser indolentes, infrutuosos nessa terra. Que Deus reanime seu ser, o meu, e nos faça perseverar em meio à crise, às dores da terra, às pestes, às doenças que virão, aos cataclismas, aos contrastes climáticos. Que Deus nos ajude e nos sustente para nós não desistirmos do amor, antes crescermos com a mente em Cristo, refletindo Jesus na vida. Desperta nesse instante tu que dormes. E você que está abatido, desanimado, tentando fugir da perseguição, tentando salvar-se a si mesmo, negando Jesus, não. Escuta a voz de Jesus, como Pedro escutou mais uma vez, e venha para a vida. Deixa Deus reacender a chama do poder dele dentro do seu coração, dentro da sua alma. Jesus está aí, Jesus está aqui. Ele nos trouxe para esse momento. Pai, abre o céu sobre mim e sobre o teu filho. Oh Deus, eu sei que a terra está em colapso. Hoje foram 4.211 mortos. Abençoe a família de cada um, abençoe a nação. Mas agora nesse instante, Pai, eu quero te pedir, é por mim, é pelo teu filho, para que o Senhor renove em nós essa esperança da glória eterna. Que o Senhor renove em nós essa certeza de que o Deus que nos fez a promessa há de nos guardar até aquele dia. Sim, que o Senhor renove em nós, Pai, o desejo de crescermos com a consciência e com a mente em Cristo, imitando Jesus no chão da existência. Tira esse que está enclausurado, esse espírito abatido, levanta desanimado, esse espírito depressivo que quer ficar aqui, essa alma que quer ficar nos prazeres dessa terra, viver nas obras mortas dessa terra. Levanta, Senhor, aleluia, e ministra fogo dos céus, aleluia. Derrama porção dobrada do teu azeite agora e unge, Pai, e fortaleça esses tornozelos trôpegos e cansados, essas mãos descaídas, esse espírito desalentado. Alenta novamente, para nós não nos tornarmos débeis, indolentes, antes, Pai, em progresso na fé e maturidade no Evangelho, sempre experimentando, ó Deus, o melhor de Jesus, no poder do teu Espírito. Levanta este que está agora doente na alma e no Espírito, ressuscita o amor dentro dele, ó Deus, ressuscita o que está morto lá dentro, visita os espigões da alma dessa pessoa e joga a tua luz, Jesus, a luz, e dissipe as trevas, e repreenda, Pai, todo o levante de Satanás contra as nossas vidas, tentando paralisar-nos e desanimar-nos na caminhada. É assim que eu repreendo, Pai, todo o mal contra as nossas vidas, e te peço um reavivamento no coração e na alma do teu povo. Ministra agora os dons do Senhor, restaura o teu filho para voltar a profetizar, a tua filha para voltar a sonhar, ter visões, oh Deus, falar em mistérios, orando em mistérios e anunciando a salvação em Cristo Jesus, pregando o evangelho da graça e do amor do Senhor. Desperta os dons novamente na vida do teu povo. É assim que eu te peço,
Reaviva o dom do Senhor na vida de cada um agora e liberta-nos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.